Vamos lá, pessoal, mais uma questão muito boa aqui, e aí é o que eu sempre falo na mentoria, né? Eu disse, ó, sempre que o professor cita o artigo, em uma das outras questões, quando a gente estava analisando as gerações dos direitos humanos, eu citei o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, e eu disse, pessoal, leia o artigo. Sempre que o professor falar o artigo na aula, é porque o artigo é importante, o inciso é importante, você precisa e fazer esse estudo ativo, né? Sair dessa zona de conforto e colocar lá Planalto. Se tiver com vademecum, pessoal que já é da área de direito, tiver com vademecum, tiver com a lei seca impressa, tiver com o artigo 5º impresso, vai lá, vai procurar o inciso e vai ler. Por quê? A gente vai resolvendo as questões aí como que a gente se depara com a questão que a gente sobrevive com a letra seca da Constituição Federal. Estou dizendo que estudar a letra fria da Constituição ou do Código Penal, do processo penal, é fácil, não. É muito difícil. E salva a gente, eu nem falo mais de quantas questões eu já venci em prova discursiva para delegado, em altíssimo nível, porque eu sabia, eu tinha um artigo decorado. Agora, na discursiva de São Paulo, eu tinha o artigo decorado, só quis vomitar o artigo lá na minha questão discursiva, claro, com coerência, com coesão, a gente consegue pôr o artigo inteiro, né? Porque você tem um artigo memorizado, que era o artigo 4º da Lei 9613 de 98, a Lei de Lavagem de Capitais. Então, eu tinha o artigo. Um a outro, eu acho que em 2012, um concurso para agente de Alagoas, eu também passei dentro das vagas e a discussível foi um diferencial porque eles pediram para a gente, foi SESC, pediu para discorrer sobre o artigo 144 e eu tinha o 144 decorado. Então, o que é que eu fiz? Criei com os elementos de coesão, de coerência, de concisão, soltei todo o 144 lá na minha questão discursiva, nota máxima, muito próximo da máxima, e aí, então eu sempre falo, ó, memoriza o artigo, faz os apontamentos necessários, extrai do artigo aquelas palavras-chave, porque uma questão que a gente venceria com base somente na Constituição. Ó, e eu nem vou ler as alternativas para a gente ganhar tempo, mas é a literalidade do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição, nessa Constituição Federal, eu vou só trazer alguns apontamentos, não exclui outros decorrentes do regime. Eu reproduzi esse parágrafo, e a gente nem tinha se deparado ainda com essa questão, não exclui outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É justamente o gabarito da questão. Por que o gabarito da questão? Porque isso aqui é também chamado de irradiação dos direitos humanos. Ou seja, essa irradiação dos direitos humanos, quando o artigo 5º da Constituição Federal traz os direitos e garantias individuais e coletivos, não só ali a gente vai encontrar direitos e garantias individuais e coletivos, não. A gente, por todo o texto da Constituição, então, essa irradiação dos direitos humanos, está todo o texto constitucional, a gente, em outros artigos, também vai se deparar com direitos fundamentais, como, por exemplo, a anterioridade eleitoral é um dos princípios que é considerado direitos fundamentais. Dentro da ordem tributária, o princípio da legalidade tributária também considerado um dos princípios fundamentais. Então, a gente vai sempre achar, durante todo o texto constitucional, a gente sempre vai se deparar com direitos humanos e que não está expressamente previsto no artigo 5º. E esse artigo 5º, parágrafo 2º, é também chamado de cláusula de abertura, beleza? Se vocês se depararem ali, cláusula de abertura, já sabe que é isso aqui, justamente porque os direitos humanos não só está aqui no artigo 5º, mas também em todo o texto constitucional, isso é a irradiação dos direitos humanos, e esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele, quando foi inserido na Constituição, perceba que a gente vai utilizar ele também quando a gente for fazer aquela outra aula que eu vou dar um pouco mais vertical, que é justamente a incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Eu vou verticalizar isso com vocês,
E a gente vai fazer essa análise histórica, como foi, como era, né, que antes da emenda de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos, ele incorporava no ordenamento jurídico como sendo uma lei ordinária, e após a emenda constitucional de 2004, ele passa, se o tratado ele é de direitos humanos e for aprovado com o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, que a gente vai estudar isso bem de forma minuciosa, aí, então, ele tem status de emenda constitucional, ele compõe o próprio texto constitucional, porque ele foi aprovado nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Então, a gente usa esse método mnemônico, duas casas, nos 2 turnos, 2, 3/5. Por 3/5 dos votos. Então, a gente usa esse método mnemônico para memorizar esse código, porque vai vir muita questão perguntando sobre isso. Mas a gente vai analisar com calma isso. Então, se ele é aprovado com esse código, ele é tido como um tratado de direitos humanos que tem status constitucional. Ele é um status de emenda constitucional. Beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem, porque eu falei isso ali, porque esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele já foi visto pela doutrina como sendo um dos primeiros pontos em que o próprio legislador constitucional, quando a gente vai fazer essa evolução, a gente vai ver que já é o legislador dando um sobrevalor aos direitos humanos na Constituição. É um dos primeiros passos. Aí vem a emenda constitucional de 2004, aí a gente vai ver que tem uma segunda tese da supralegalidade, que ela foi só ser corroborada em 2008, no Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo decidiu que, se, por exemplo, esse Tratado de Direitos Humanos, perceba que se o Tratado de Direito Comercial, se o tratado trata de outro tema que não seja direitos humanos, ele ingressa no ordenamento jurídico como lei infraconstitucional, beleza? Então, se é de direitos humanos e ele foi incorporado no direito brasileiro, sem esse quórum aqui, ó, que é o quórum próprio de emenda, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, ele é incorporado com status de supralegalidade, ou seja, ele está acima acima das leis e abaixo da Constituição. Se ele for aprovado, não for aprovado com esse quórum, que eu acabei de colocar aqui. Não foi aprovado com esse quórum, beleza, ele tem status de supralegalidade. E o que quer dizer isso? Ele está acima das leis e está abaixo da Constituição. E qual que é o exemplo que a gente tem no nosso ordenamento? O Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, esse pacto, ele não foi incorporado com esse quórum, portanto, ele tem status de supralegalidade. Isso só se deu em 2008, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja a evolução. Rapidamente, a gente pincelou isso aqui. Essa aula vai para o YouTube. Você que está nos assistindo no YouTube e tem dúvida quanto à mentoria, entre em contato comigo, manda um WhatsApp, curta esse vídeo aqui, compartilha aí no grupo dos concurseiros, porque quem não tem acesso à mentoria vai poder ter acesso às aulas de qualidade aqui, não tem como a gente entregar tudo, infelizmente, mas muita coisa aqui de forma gratuita no YouTube para que vocês sintam como é a mentoria e que até março a gente chegue muito forte e possa conquistar a aprovação nesse concurso da semana, beleza? Um abraço, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e ativa as notificações. Um abraço e até breve.